Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Karina Carrascosa e agora nós vamos para a 10ª questão da prova da Prefeitura de Praia Grande do ano de 2021 da Banca IBAN. É uma questão que fala sobre princípios do SUS. Vamos lá! Pessoal, o que diz essa questão? Para o cumprimento da tarefa de promover e proteger a saúde, o SUS precisa se organizar conforme alguns princípios previstos no artigo 198 da Constituição Federal de 88, da Lei nº 8080/90. Dentre eles, encontra-se a universalidade, que significa que o SUS deve, alternativa A, se organizar de forma que garanta a oferta necessária aos indivíduos e à coletividade, independentemente das condições econômicas, da idade, do local de moradia e outros, com ações e serviços de promoção à saúde, prevenção de doenças, tratamento e reabilitação. Alternativa B. Atender a todos, sem distinções ou restrições, oferecendo toda a atenção necessária sem qualquer custo. Todos os cidadãos têm direito a consultas, exames, internações, tratamentos nos serviços de saúde, públicos ou privados, contratados pelo gestor público. Alternativa C. Disponibilizar serviços que promovam a justiça social. Canalizem a maior atenção aos que mais necessitam, diferenciando as necessidades de cada um. E a alternativa D. Prever e gerir a participação da comunidade em todos os seus setores. Meus queridos, não esquece do like. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal para que eu possa continuar esse trabalho com vocês e ativa o sininho para receber a notificação de novas resoluções de questões. Vamos discutir esse assunto. Quando a gente fala de princípios do SUS, ai, Karine, eu já estou cansada de ouvir falar sobre princípios e diretrizes, mas o pessoal continua errando questões sobre isso. Essa semana mesmo me procuraram com dúvidas em uma questão e a hora que eu fui ver qual era o motivo. A gente tem algumas diferenças pequenas desses conceitos na Constituição de 88, na Lei 8080/90 e na PNAB de 2017. E aí você dá uma lidinha em cada uma e na hora da prova faz uma confusão geral. Então vem comigo que eu vou te contar, eu vou te explicar o que falam esses 3 documentos sobre os princípios e diretrizes do SUS para que você não erre mais questões sobre esse assunto. Então a gente tem informações sobre princípios e diretrizes lá na Constituição de 88, nos artigos 196 e 200, na Lei 8080/90 e na PNAB de 2017. Lá na Constituição de 88, o que diz o artigo 196? A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. É aí que ele cita o acesso universal e igualitário. Ele não fala que são princípios, mas ele cita nesse parágrafo. Ainda no artigo 198 da Constituição diz assim: as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Aí ele vem e lista 3 diretrizes. 1. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. 2. Atendimento integral, aí aparece a integralidade, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. E 3. Participação da comunidade. Então, gravem. Lá na Constituição de 88, no artigo 196, ele fala do acesso universal e igualitário. Ele fala de universalidade e de igualdade. No artigo 198, ele faz uma listinha aí de 3 itens de diretrizes: a descentralização, o atendimento integral, que a gente tem por integralidade, e a participação da comunidade. Guardem isso e vamos para a Lei 8080/90. Lá na Lei 8080/90, no capítulo 2, a gente tem o seguinte, falando dos princípios e diretrizes. Vai dizer assim no artigo 7º: as ações e serviços públicos de saúde
e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde, SUS, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal. Quais são essas diretrizes? A descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Está lá escrito. Obedecendo ainda os seguintes princípios. Então, lá na Lei 8080, no capítulo 2, no artigo 7º, ele vai trazer uma listinha do quê? De princípios, obedecendo ainda os seguintes princípios. Por que a gente tem que prestar atenção nesses detalhes? Porque é isso que a banca pede. A banca vai pedir aquilo que está escrito lá literalmente, não o que a gente acha ou imagina, ou o que a gente analisa do decreto, ou da lei, ou da norma. Então, a banca vai pedir aquilo que está ali, ipsis literis. Então, a gente tem que saber certinho o que está escrito ali. Na Lei 8080, a gente não tem uma listinha de diretrizes, a gente tem uma listinha de princípios. Então, vamos lá, são 14. Primeiro, vai falar da universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 2. Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Prestem atenção, lá na Constituição de 88, ele fala do atendimento integral como uma diretriz. Aqui, ele traz a integralidade de assistência dentro da listinha de princípios. 3. Preservação da autonomia das pessoas na defesa da sua integridade física e moral. 4. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde. 6. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 7. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e as orientações pragmáticas. 8. Participação da comunidade. Lembrem, Constituição de 88, ele coloca lá, segundo as seguintes diretrizes, e a participação da comunidade estava como uma diretriz. Aqui ele fala, seguindo os seguintes princípios, e aí ele coloca a participação da comunidade na listinha de princípios. Entendendo por que acontece a confusão? 9. Descentralização político-administrativa, que também estava lá como diretriz, com direção única em cada esfera de governo. A letra A, ênfase na descentralização dos serviços para os municípios e B, regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. 10º, integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. 11º, conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, do Estado, Distrito Federal e municípios na prestação dos serviços de assistência à saúde da população. 12º, capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. 13º, organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Parêntese aqui, as bancas amam perguntar sobre esse 13º naquelas questões de falso e verdadeiro. Guardem isso. 14º, que foi inserido recentemente. Organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras. Então, a gente viu que estava lá na Constituição de 88, que fala do acesso universal e igualitário, e aquela listinha de 3 itens, diretrizes. Aí a gente vai para a Lei 8080, que tem aquela listinha de 14 itens de princípios, e chegamos na PNAB de 2017, que é a Política Nacional da Atenção Básica. O que diz nesse documento? São princípios e diretrizes do SUS e da RAS, que é a Rede de Atenção à Saúde, a serem operacionalizados na atenção básica. E aqui ela vai dizer que quais são os princípios? A universalidade, a equidade. A gente tem uma mudança aí do conceito de igualdade para equidade, a gente já vai falar sobre isso. E a integralidade. E aí divide de novo em princípios e diretrizes. Então, como diretrizes, o que a PNAB traz para a gente? A regionalização e hierarquização, territorialização, população adscrita,
cuidado centrado na pessoa, a resolutividade, a longitudinalidade do cuidado, coordenação do cuidado, ordenação da rede e a participação da comunidade. Então, meus queridos, se a questão estiver perguntando sobre participação da comunidade, que foi a confusão que deu esses dias aí numa questão de uma banca, se estiver falando sobre a Constituição de 88, está lá como diretriz. Se estiver falando sobre a Lei 8080, está na listinha dos princípios. E se estiver falando da PNAB, está lá no item de diretrizes. Entenderam? Se a banca estiver especificando o documento, você vai lá e coloca aquilo que está de acordo com o documento. Geralmente eles colocam o documento. E aí, se não estiver especificando o documento, a gente tem que sentir para onde a banca está indo. E aí que acontece a maioria das confusões. E aí a gente tem mais um acréscimo aqui, que a literatura recente vai dizer que, na verdade, aqueles princípios que estão lá na Lei 8080, lembra? Aqueles 14 princípios, eles vão ser divididos em princípios doutrinários do SUS, e princípios organizativos, ou também chamados de organizacionais do SUS. É isso. Aqueles princípios doutrinários é o conceito do SUS. E os princípios organizativos, organizacionais, são aqueles que têm que ser seguidos para um bom funcionamento do SUS, como o SUS se organiza, como ele vai ser feito, ser implementado. E aí voltamos lá naquela nossa listinha dos princípios do SUS da Lei 8080/90, que é o principal documento que fala sobre esse assunto. Então, eles vão dividir aí em princípios doutrinários e princípios organizacionais. Algumas bancas gostam de pedir essa divisão, mas lembrando que a Lei 8080/90 não faz essa divisão, ela simplesmente coloca tudo como princípios, tá? São outros autores que discutem esse assunto que fazem essa divisão e algumas bancas costumam pedir sobre isso. Então, quais são os princípios doutrinários do SUS? A universalidade, a integralidade e a igualdade. E quais seriam os princípios organizacionais? O restante: a participação da comunidade, descentralização, regionalização e hierarquização, direito à informação, a divulgação da informação, utilização da epidemiologia, integração das ações, conjugação de recursos, capacidade de resolução, organização dos serviços e preservação da autonomia. Lembrando que aqui ficou faltando o 14º, que também seria um princípio organizacional. Resumindo aqui, então, a gente tem aqueles princípios doutrinários do SUS, que seriam universalidade, integralidade, a igualdade ou a equidade. Lá na Lei 8080/90, tá? Igualdade. Há alguns documentos mais atuais, a PNAB, por exemplo, traz como equidade. Lembra da diferença de igualdade e equidade? Algumas bancas gostam também de perguntar sobre isso. Eu acho esse esqueminha muito interessante. Aqui a gente tem à esquerda o princípio da igualdade e à direita o princípio da equidade. Na igualdade, a gente trata todos iguais. Todos receberam um caixote da mesma altura. O menininho maior ficou mais alto aí para assistir o jogo, o segundo continuou da mesma maneira e o terceiro, apesar de ter recebido um benefício, um caixote, ele continuou sem assistir o jogo. Na equidade, seria tratar diferente os diferentes. Então, a gente vai oferecer benefícios diferentes de acordo com a necessidade de cada um. O menininho maior que já estava assistindo o jogo, ele não vai receber nada, tá tudo bem para ele. O segundo que recebeu um benefício, um caixote, tá ali assistindo o jogo na boa. E o terceiro menininho, para que ele conseguisse assistir o jogo, ele precisaria de mais benefícios. Receber ali, no caso, 2 caixotes. Entenderam a diferença de igualdade e equidade? E aí, os princípios organizacionais. Quais são os principais que costumam cair com mais frequência nas provas? A descentralização, a regionalização, hierarquização e participação da comunidade. Só lembrando que temos outros, tá? Então, naquela listinha que eu grifei para vocês. E aí, quando a gente volta para a nossa questão, era uma questão sobre conceito de universalidade. Uma questão relativamente simples, mas que eu utilizei para fazer essa diferenciação desses 3 documentos sobre esses conceitos, para que vocês não errem mais questões sobre esse assunto. Então, aqui, quando a gente lia as 4 alternativas, a gente chegava à conclusão que o correto estava na alternativa B. E universalidade é atender a todos, sem distinções ou restrições, oferecendo toda a atenção necessária sem qualquer custo. Todos os cidadãos têm direito a consultas, exames, internações e tratamentos nos serviços de saúde, públicos ou privados, tratados pelo gestor público. Espero que vocês tenham acertado essa questão, que vocês tenham compreendido esse assunto. Agradeço mais uma vez a sua companhia aqui comigo. Deixa nos comentários o que você achou dessa questão
Te vejo no próximo vídeo. Tchau!